Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então hoje, é segunda-feira, dia 5 de abril, e hoje nós vamos ter 2 aulas de língua portuguesa e 2 aulas de matemática, tá? A aula de hoje é referente ao dia 29 de março, foi segunda-feira da semana passada. Em língua portuguesa nós vamos trabalhar fábula, a fábula Raposo e o Leão, tá? Nós vamos ver a compreensão. A gramática do texto ela vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então eu vou ler agora a introdução para vocês, tá? E depois vocês leiam o texto. O texto abaixo é uma fábula, A fábula é basicamente imaginária e os personagens na maioria das vezes são animais, Uma outra característica desse gênero de texto é que quase sempre, na maioria das vezes, no final do texto ele apresenta um ensinamento, uma moral, fazendo alusão a algum comportamento humano, tá? Porque nas fábulas, os animais, eles assumem características da personalidade humana, Às vezes características boas e às vezes, na maioria das vezes, características muito ruins, tá? Da personalidade humana. Por isso que sempre no final acontece uma lição, um ensinamento moral, tá? Porque daí pega essa característica, de algum animalzinho aí que estava na história, que fez parte da história, que não agiu corretamente dentro da história, tá? Aí a gente vai analisar o comportamento e vai dar, o ensinamento moral dentro desse comportamento, que esse animalzinho adquiriu aí no texto. Isso significa que esse comportamento fez uma alusão ao comportamento humano, tá bom? Então, animalzinho que é meio corrupto, meio desonesto, meio mentiroso, Então, porque animal na realidade não tem esse comportamento, Então, esse comportamento é especificamente humano, tá? E essa história, ela acontece nessas histórias, essas fábulas, através de construções metafóricas, Ou simbólicas, Ou seja, elas são subjetivas. Na realidade, são histórias imaginárias, E o que é uma construção metafórica, professora? Bom, a metáfora, gente, é muito complicado, de explicar assim numa aula tão curta, Tem que se explorar muito, mas eu vou dar alguns exemplos através de algumas frases. Eu acho que vai dar para vocês entenderem, pelo menos pegarem, assim pelo menos um pouquinho de explicação. Vai ficar um pouquinho melhor para vocês entenderem o que é uma construção metafórica. Por exemplo, a menina é uma flor. Eu estou fazendo uma construção metafórica, tá? Ou seja, uma construção simbólica, subjetiva, porque a menina não é uma flor, A menina é um ser humano e a flor é uma planta, Então, essa é uma construção metafórica, eu estou fazendo uma comparação. O homem tem um coração de pedra, Ele não pode ter coração de pedra, o ser humano não tem coração de pedra, E também essa é uma comparação, uma construção metafórica, uma construção simbólica, subjetiva, Ele é forte como um touro, também é uma construção, metafórica ou simbólica, Porque ele não pode ser forte como um touro é um animal e ele é um ser humano. Por exemplo, vou voando para casa. Eu não posso ir voando para casa porque eu não tenho asas, Então, só os pássaros, que têm asas, e avião, mas daí é outro caso, Mas isso é uma construção simbólica, tá? Então, isso é uma metáfora. Então, se usa muito disso dentro desse tipo de comparação dentro das fábulas, tá bom? Eu acho que deu para compreender um pouquinho, Então, vamos lá. Agora a gente vai para a compreensão, tá bom? Bom, retire do texto as frases com o mesmo sentido. Aqui, essas 4 frases, eu acredito que vai ser um pouquinho difícil para vocês fazerem sem uma explicação, anterior. Então, eu vou dar uma explicadinha. Por exemplo, é que as pegadas que chegam à sua casa entram, mas não saem. Então, vocês vão ter que ir lá no texto e procurar uma frase que é sinônima dessa, ou seja, que significa a mesma coisa, mas que está escrito com palavras diferentes. Então, é que as pegadas que chegam à sua casa entram, mas não saem.
Bom, vamos ver se essa aqui, ó, é que os rastros que dão à sua casa, ó, é que as pegadas que chegam à sua casa, né, são todos de entrada, ó, entram, e nenhum de saída, ou seja, mas não sai. Então, esta frase aqui que encerra o texto é a frase, né, que é sinônimo dessa daqui. Então, vocês vão copiar esta frase aqui. A B. Quando foi a vez da raposa, meio ressabiada, aguardou até que o bicho surgisse. Vamos procurar no texto uma frase que significa a mesma coisa desta daqui. Então, vamos ver. Quando foi a vez da raposa, ó, chegando a vez da raposa, né? Esta chamou o leão à porta, né? Ó, ela aguardou, né? E esperou um tanto desconfiado, ó, até que o bicho surgisse, tá bom? Então, é esta daqui, até, né? Palavra desconfiada que vai entrar como sinônimo desta daqui. C. Divulgou na floresta a notícia de que estava para morrer. Então, divulgou. Vamos ver que frase no texto que é sinônimo dessa? Espalhou. Espalhou, divulgou. Pela floresta, a notícia que ele se encontrava nas últimas. Então, esta frase, até a palavra últimas, ela vai substituir esta daqui. Vai ser sinônimo dessa. D. Um leão faminto, mas sem vontade de caçar a sua comida. Bom, vamos lá. Aqui, ó, um leão esfomeado, né? Ó, um leão faminto, um leão esfomeado. Mas já sem ânimo para ir à busca do seu próprio alimento. Então, mas sem vontade de caçar a sua comida. Então, até alimento, vocês vão copiar. É aquela primeira frase, é sinônimo desta daqui, tá bom? 2. Relacione o significado da palavra achou com o sentido que foi usado na frase. Então, aqui nós temos 3 frases, as 3 têm o verbo achou. Só que tem sentidos diferentes essa mesma palavra. Então, por exemplo, o leão achou de armar uma trama. Então, aqui eu tenho, ó, ele decidiu. Não, ó, o leão decidiu de armar uma trama. Então, a palavra achou aqui tem o sentido de decidir, tá bom? B. A raposa achou o leão estranho. Bom, a raposa teve a impressão, né, que o leão estava estranho. Então, a palavra achou aqui, no caso, entra como teve a impressão. C. Achou o leão sem ânimo. Então aqui a palavra achou, o verbo achou, né, tem o mesmo significado de encontrou. Então, encontrou o leão sem ânimo. Então, vocês vão fazer a relação aqui, tá? Então, ó, A fica aqui, né? B fica aqui e a C fica aqui em cima, tá bom? Leia a frase, né? Os animais visitavam o leão para lhe dar conforto. Qual o sentido da palavra conforto nessa frase? Então, nessa frase, o sentido da palavra conforto é consolar, né? Então, qual o sentido? O sentido da palavra conforto nessa frase é consolar, né? Quando a gente consola alguém, né? A pessoa está triste, está desanimada, a gente chega para, né, consolar. B. A palavra conforto pode ter outros significados. Escreva mais, ou pelo menos um. Então, vocês vão pesquisar no dicionário e vai colocar mais um significado da palavra conforto, além de consolar, tá bom? Depois, vocês vão fazer a correspondência, indicando a pergunta com a sua devida resposta. Então, aqui nós temos as perguntas e aqui na frente nós temos as respostas. Eu já relacionei uma. Por que o leão espalhou a notícia de que estava doente? Porque estava com fome, porém sem ânimo de ir à caça. Número 1. Então, vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão relacionar a pergunta com a resposta. Colocar os numerais dentro dos retângulos. Bom, 5. Qual dos ditados populares abaixo pode servir de lição para a fábula A Raposa e o Leão? Então, lembra do ensinamento que as fábulas trazem para a gente? Então, toda fábula tem um ensinamento, uma lição de moral. Então, nesse caso, qual dos 3 ditados populares é um ensinamento que a gente teve na fábula? A mentira tem perna curta, quem tem boca vai a Roma, em casa de ferreiro e o espeto é de pau. Bom, a mentira tem perna curta, né? Porque, no caso, o leão era muito mentiroso, né? Ele mentiu que estava doente, que estava nas últimas, né? Por que ele mentiu tanto? Porque ele estava sem vontade, né, de ir buscar o seu próprio alimento, de ir à caça.
Então ele mentiu, espalhou essa mentira aí pela floresta, para que todos os animais o visitassem, né? E ele ia fazer o quê quando esses animais chegassem à sua casa? Ele ia simplesmente comê-los, não é? Eles iam entrar na casa do leão e não iam sair jamais, porque o leão ia nhaque neles, né? Então, mas teve perna curta, né? Essa dissimulação do leão aí, essa mentira. Por quê? A raposa descobriu que ele estava fingindo que estava doente e ela não entrou na casa dele. E depois que ela não entrou, ninguém mais entrou e ele, né, ficou a ver navios, tá bom? Então essa é a lição do texto, que mentira tem perna curta. Não adianta mentir que um dia sai descoberto, não é? Vamos para 6 então. Numere as frases de acordo com a sequência dos fatos ocorridos no texto. Então vocês vão ler as frases e vão ordenar de acordo, né, com a sequência que acontece. Eu já coloquei número 1. O leão armou uma trama para atrair os animais até a sua casa. Então, esta é a primeira frase que, né, aparece no texto. Então, vocês vão organizar as outras frases até a frase número 5. Tá bom? Boa aula, né? Qualquer dúvida, manda perguntinha. Beijo, tchau!